Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física B. Chegamos à aula de número 6 e hoje falaremos sobre mudança de fase e sobre o diagrama de fase. Então, fica ligado no vídeo, assista a aula e prepare-se junto comigo. Então, olha só, na aula passada falamos sobre os estados físicos da matéria e sobre as mudanças de estado físico, mais aplicados à ideia do calor latente, que é o responsável pela mudança de estado físico. Vamos fazer algumas lembranças. Primeiro, temos três estados físicos. O estado sólido é aquele estado que tem uma rigidez maior, que tem volume e forma definidos. O líquido é aquele que tem uma certa liberdade, porque agora ele só tem o volume definido, mas a forma dele é sempre a forma do recipiente que o contém, ou que ele está contido. E o gás, que seria aquele que tem a maior liberdade, porque ele não tem forma e nem volume. Essas duas características dependem do recipiente que ele está contido. Então eu tenho essas três fases. Essas fases podem mudar. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Do líquido para o gasoso, de vaporização. E do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Ainda tem aqueles processos que, quando o corpo sai do sólido para o gasoso diretamente, nós chamamos de sublimação, e do gasoso para o sólido de ressublimação ou sublimação reversa. Tá bom? Então eu tenho esses estados, essas mudanças de estado, mas eu preciso lembrar que isso aqui está relacionado com o calor latente de fusão, essas mudanças aqui. Para que eu lembre do calor sensível e do calor latente, isso estão aplicados ao que a gente chama da curva de aquecimento. Beleza? Olha só, esse tipo de curva de aquecimento é uma curva de aquecimento para substância pura. Todas as substâncias puras têm esse tipo de curva aqui. Na física, nós estudamos apenas substâncias puras nessa parte de calorimetria. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho a curva de aquecimento da água, mas todas as substâncias puras obedecem isso daqui. Claro que para cada substância tem seus valores específicos para fusão e ebulição. Bom, imagine que eu tenho uma certa quantidade de água a menos 10 graus Celsius. Se está a menos 10 graus Celsius, essa água está em estado sólido, porque o ponto em que a água começa a congelar é a 0 grau. Então está aqui. Para que essa água comece a mudar o estado físico, é necessário que ela atinja o ponto de fusão. Então, eu teria que aquecer essa água de menos 10 até 0. Então, quando eu aqueço de menos 10 até 0, olha, está ocorrendo uma variação na temperatura. Se está ocorrendo uma variação de temperatura, o calor que está envolvendo aí é o chamado calor sensível. Calor sensível é o calor responsável pela mudança de temperatura. Então, ele está tendo calor sensível e variando a sua temperatura de menos 10 graus Celsius até 0. Atingiu zero, o zero é o ponto de fusão. Nesse ponto, a água começa a mudar o estado físico de sólido para líquido. Se está ocorrendo mudança de estado físico, para uma substância pura, não há mudança de temperatura. Observa bem aqui, ó, que quando ela atinge 0 graus Celsius, aqui fica uma reta paralela ao eixo do calor. E eu observo que durante a mudança de estado físico, de sólido para líquido, a água mantém 0 graus Celsius. Se eu tenho essa reta aqui, que mantém a temperatura a 0, que mantém a temperatura constante, é porque aqui está ocorrendo uma mudança de estado físico. E aqui está agindo o calor latente de fusão. Não há mudança na temperatura, mas está mudando o estado físico, calor latente. Até que a água transforme completamente de sólido para líquido, e a partir daí, se continua cedendo calor, ele vai aumentar a sua temperatura. E aí ele vai sair de 0 grau, vai aquecer até chegar a 100. Só que quando ele vai de 0 a 100, está ocorrendo mudança de temperatura.
está ocorrendo variação de temperatura. Se está ocorrendo variação de temperatura, o calor responsável pela variação de temperatura é o chamado calor sensível. Então, aqui nessa reta crescente, está ocorrendo o calor sensível. Até ele atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Atingiu 100 graus Celsius. E, pessoal, só para lembrar, isso aqui eu estou falando para uma pressão de 1 atm, tá bom? Que é ao nível do mar. Ao nível do mar são esses valores. Então, 100 graus Celsius, atingiu 100 graus Celsius. Aí eu atingi o ponto de ebulição, o ponto de vaporização. Ao atingir esse valor, a água não vai mais mudar a temperatura até que ela se transforme completamente de líquido para vapor. Então, atingiu 100 graus Celsius, a partir de agora, mantém a temperatura constante e todo o calor que ela receber será um calor latente que vai vaporizar a água. Então, nesse processo bem aqui, está ocorrendo o calor latente de vaporização. Até que ele transforma completamente de líquido para vapor e a partir desse momento ele consegue aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura, calor envolvido, calor sensível. Tranquilo? É assim que eu analiso uma curva de aquecimento. Lembrando sempre, na primeira parte está sólido, aumentou de menos 10 até 0 sólido. Atingiu o ponto de fusão. No ponto de fusão, aqui eu admito que tenha sólido, porque tem sólido, mas tem sólido se transformando em líquido. Enquanto não transformar completamente em líquido, durante o ponto de fusão, durante o calor latente de fusão, existe sólido, mas também existe líquido, porque está ocorrendo a transformação aqui. Transformou completamente, agora eu só tenho líquido, até atingir 100 graus Celsius, atingir o ponto de vaporização, aqui eu vou ter líquido e o gasoso, tá bom? Então chegou nesse ponto bem aqui, eu tenho o vapor, tranquilo? Porque aqui está ocorrendo transformação. Transformou completamente, agora eu continuo tendo apenas vapor no estado gasoso, tranquilo? Então é dessa forma que eu devo analisar uma curva de aquecimento. Lembrando sempre que a reta estiver paralela ao eixo do calor, paralela aqui, ó, paralela ao eixo do calor, está ocorrendo mudança de estado físico. Paralela ao eixo do calor, mudança do estado físico. Isso está me indicando que a temperatura está mantendo constante. E aí, quando a temperatura mantém-se constante, está ocorrendo uma mudança de estado físico. Lembrando sempre que é só para a substância pura. Tranquilo? Vamos aplicar esse conceito que a gente acabou de ver a um exercício. Questão número 4 do material de vocês diz assim: o gráfico abaixo ilustra o comportamento dos dados obtidos no aquecimento de uma certa quantidade de gelo. Então está ali o gráfico. Analisando as variações de temperatura em relação à variação da quantidade de calor, assinale a alternativa correta. Então, ó, para eu marcar correto, tem que analisar as alternativas. A alternativa A diz assim: no trecho de A a B, o gelo está mudando de fase. Está aqui, ó, de A a B. Olha, de A para B está aumentando a temperatura. Se está aumentando a temperatura, o calor envolvido é o calor sensível. O calor sensível não muda estado físico. Até porque, na mudança de estado físico, a temperatura tem que ser constante. Então, a letra A não pode estar correta. Letra B. No trecho B a C, o gelo está em repouso. B a C. Filhão, essa aqui é a tipo de alternativa que é para o cara que está perdidaço marcar. Cara, repouso, isso é um conceito que a gente utiliza lá na cinemática, que vocês estão vendo com o professor Matheus. Não, o gelo não tem nada a ver repouso e movimento aqui. Se você marcar isso aqui, você está perdendo uma questão dada assim. Letra C. No trecho de C a D, ocorre uma liberação de calor latente. Então, de C a D, ó, de C a D. C a D não está tendo aumento na temperatura, não está tendo variação na temperatura. Se está ocorrendo variação na temperatura, é calor sensível e não calor latente.
Mudou temperatura, variou temperatura, calor sensível e não calor latente. Então não pode ser a letra C. Letra D. No trecho de D a E há uma mudança de fase. Então vamos lá, de D a E. Olha, de D a E o trecho está paralelo ao eixo do calor. Isso está me indicando que nesse trecho aqui a temperatura está se mantendo constante. Durante o trajeto de D a E não há mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, se a reta está paralela ao eixo do calor, isso está me indicando que aqui está ocorrendo uma mudança de fase, tá bom? Se está ocorrendo mudança de fase, então essa alternativa é a correta. Resposta correta, letra D. No trecho de D a E há uma mudança de fase. Tranquilo? Dessa forma que eu tenho que analisar uma curva de aquecimento. Beleza? O outro conceito importante que você precisa saber é entender o diagrama de fase. O diagrama de fase trabalha os 3 estados físicos que a gente trabalhou aqui. Toda e qualquer temperatura, qualquer valor de temperatura que esteja nesse ponto aqui é sólido, qualquer valor aqui é líquido e qualquer valor aqui é vapor. Galera, uma coisa que você precisa entender é que quando eu falo assim, como é que eu faço para mudar o estado físico de um corpo? Normalmente a ideia é dizer se é de calor ou varia a temperatura, é isso que você vai falar. Mas tem uma outra grandeza que influencia também na mudança de estado físico, que é a pressão. Para uma mesma temperatura, pode ser que o corpo pode estar em 2 estados diferentes, pode estar no líquido, mas também pode estar no vapor. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar esse ponto bem aqui, que está aqui. Esse ponto ele tem uma determinada temperatura e tem uma determinada pressão. Bem aqui, ó. Então esse ponto tem uma temperatura T e uma pressão P. Eu posso fazer um corpo que esteja nesse ponto aqui, ou que tem essa temperatura, mudar o estado físico com a mesma temperatura, mas mudando a pressão dele. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto e vou subir, vou aumentar a pressão dele. Vou aumentar a pressão, ó, coloquei ele para cá. Continua com a mesma temperatura T, tá? Mesma temperatura, mas agora a pressão aumentou. Tá aqui um eixo da pressão e o eixo da temperatura. Então, para a mesma temperatura, mas com a pressão maior, eu saí do vapor, tá aqui o ponto, ó. Eu estou no vapor com uma temperatura e pressão. Eu simplesmente aumentei a pressão, continuando com a mesma temperatura, e ele saiu do vapor e foi para o líquido. Beleza? Então, uma grandeza que influencia no estado físico, na mudança de estado físico, é a pressão. Um exemplo disso são os pontos fixos de fusão do gelo e de ebulição da água. Esses valores que a gente conhece de 100 graus Celsius e 0, esse é o valor para 1 atm de pressão. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, o ponto de fusão, aliás, o ponto de ebulição da água de 100 graus Celsius, isso é válido para quando eu estou em 1 atm de pressão, que é a pressão ao nível do mar. Ao nível do mar, 1 atm, a temperatura de ebulição da água ou de vaporização é 100 graus Celsius. Mas olha só, e se eu aumentar a pressão? Será que essa temperatura de ebulição continua a mesma? Não. Se eu aumentar a pressão, a temperatura de ebulição aumenta também, ó. Ó, estava em 1 atm aqui, eu subi a pressão, aumentei para cá, para esse ponto. Aumentei a pressão, isso vai indicar para mim um aumento na temperatura, tá bom? Pessoal, essas curvas aqui, só para que você entenda, essas curvas bem aqui, curva 3, curva 2, curva 1, sobre essa linha é o ponto onde está ocorrendo uma mudança de estado. Por exemplo, voltando aqui, ó. Aqui, ó, esse ponto bem aqui é o ponto que liga 100 graus Celsius a 1 atm. Sobre esse ponto é possível ter os 2 estados. Sobre esse ponto está ocorrendo uma fusão aqui, aliás, uma ebulição. Então, nesse ponto é possível ter a ocorrência dos 2 estados, líquido e vapor, porque aqui está ocorrendo uma vaporização.
tá bom? Então, todos os pontos sobre essa curva é possível ter os dois estados, líquido e vapor. Assim como sobre a curva 2 é possível ter o estado sólido e líquido. E sobre a curva 1, sólido e vapor. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Para um atm de pressão, a vaporização da água é 100 graus Celsius. Mas, se eu aumentar a pressão, obviamente vai aumentar a temperatura de ebulição da água, porque é o ponto onde eles vão se tocar aqui nessa curva. Aonde é que eu observo isso? Tem um equipamento que vocês utilizam para cozinhar, especialmente alimentos que são mais difíceis de cozinhar, chamado panela de pressão. O que acontece? Na panela de pressão, ali dentro, o nome já diz, eu vou ter um acréscimo de pressão. Lá dentro, a pressão vai ser maior do que a pressão a nível do mar. Ali eu estou aumentando a pressão, que fora vale 1 atm. Se eu aumento a pressão, o que acontece com o ponto de ebulição da água? Aumenta também. Então, aumentando a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. E esse é um equipamento que facilita para mim o cozimento mais rápido de alguns alimentos. Por quê? Porque agora eu consigo manter os alimentos numa água com uma temperatura muito mais elevada. Se eu não tivesse pressão, a água pararia de aumentar a temperatura a 100 graus Celsius, até mudar o estado físico. Mas agora eu aumentei a pressão, isso fará com que a temperatura de vaporização e de ebulição da água aumente. E agora os alimentos estão imersos numa água com uma temperatura mais elevada. Isso facilita o cozimento do alimento, entendeu? É por isso que a panela de pressão é eficiente, porque ela aumenta a temperatura de ebulição da água, fazendo os alimentos estarem imersos numa água mais quente. E o que acontece se, ao invés de aumentar a pressão, eu diminuir a pressão? Tá bom? Então, aqui, ó, tá aqui o ponto de 1 atm. Eu abaixei a pressão aqui, está numa pressão maior. Se eu abaixo a pressão, a temperatura de ebulição da água também diminui. Tá certo? Então, se eu diminuo a pressão, a temperatura de ebulição da água também diminui. Tranquilo? Aonde é que eu observo isso? Você observa isso nos picos de montanhas altamente, aliás, com grande elevação, como, por exemplo, o Monte Everest. Esses alpinistas que escalam montanhas, picos, lá eles têm que levar a panela de pressão para cozinhar. Por quê? Se ele levar uma panela normal, quando eu estou, por exemplo, no Monte Everest, a pressão atmosférica diminui. Por quê? Porque tem uma quantidade menor de ar sobre as nossas cabeças, então a pressão diminui. Em pontos mais altos, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão é menor, a temperatura de ebulição da água também diminui. E aí fica mais difícil cozinhar. Por quê? Porque a água vai evaporar mais facilmente. Sei lá, imagine que no Monte Everest, isso é uma suposição, tá? A temperatura de ebulição da água seja 80 graus Celsius. Fica mais difícil cozinhar os alimentos. Então, para que não tenha toda essa dificuldade, os alpinistas normalmente levam consigo panelas de pressão, para que ele consiga aumentar a temperatura de ebulição, para que ele consiga cozinhar. Entendeu? Então, é muito interessante você analisar esse diagrama aqui. Tá, ok? Então, lembra sempre, sobre essas curvas, é possível a existência de dois estados. Na curva 1, pode existir o estado sólido e o vapor coexistindo sobre essa curva 1, sobre essa linha 1. Na linha 2, podem coexistir o sólido e o líquido, porque é sobre essa linha que está ocorrendo a fusão ou a solidificação. E na curva 3, podem coexistir vapor e líquido, porque é nessa curva que está ocorrendo a vaporização ou a liquefação. Tá bom? Essas curvas representam para mim quando está ocorrendo mudança de estado físico. Tá beleza? Espero que você tenha entendido. E uma coisa interessante
falar sobre esse ponto bem aqui, ó, o ponto triplo da água. Esse ponto permite a coexistência dos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Pessoal, uma coisa que eu acho que eu não deixei claro para vocês é que esse diagrama aqui é o diagrama de fase da água, tá bom? É da água. Então aqui eu tenho o ponto triplo da água. Nesse ponto é possível a coexistência dos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O que é complicado aqui? É porque esse ponto é muito instável e muito específico. Observa que para que atinja esse ponto de coexistência é necessário que ele esteja a 0,006 atm de pressão e a 0,01 graus Celsius. Então, observa que é um ponto muito específico. Qualquer variação ele escapa desse ponto aqui. Mas é possível a coexistência desses três estados nesse ponto que nós chamamos de ponto triplo da água. Beleza? Mas é muito específico. Outra coisa que é muito interessante a gente falar é bem aqui, ó. Observa que aqui é vapor e após essa linha aqui é o gás. Tá bom? Qual é a diferença de vapor para gás? Bom, a diferença é o seguinte, é que se eu aumentar a temperatura de um vapor até um ponto, que é chamado de ponto crítico, e esse gás e esse vapor não conseguir mais voltar ou liquefazer, né, ou esse vapor não conseguir mais voltar para o estado líquido, mudando a pressão, é porque agora ele é um gás. Isso é uma das diferenças de vapor e gás. Para ficar claro, quando eu tenho vapor, se eu estou no estado de vapor, eu consigo mudar ele de vapor para líquido mudando a pressão. Esse foi o primeiro exemplo que a gente viu, ó. Então aqui, ó, eu tenho um ponto que está no estado de vapor, eu posso transformar essa quantidade, sei lá, de água em vapor mudando apenas a pressão. Vou manter a temperatura constante aqui. Se eu mudar a pressão, eu saí do vapor para o líquido. Quando eu estou num gás, isso já não é possível acontecer, tá? Se eu atingir essa temperatura crítica, não importa o valor de pressão que eu coloque aqui, eu já não consigo mais transformar de gás ou de vapor para líquido. Já não é possível mais liquefazer mudando a pressão, tá bom? Então essa é a diferença de vapor para gás. Beleza? Essa é o interessante de você analisar esse diagrama de fase. Então, vamos colocar esses conteúdos em aplicação. Então, exercício de aplicação não tem no material de vocês, mas serve para a gente aplicar o que nós acabamos de ver. Então, a questão diz assim: observe o diagrama de fase da substância iodo, analise a alternativa correta sobre a análise desse diagrama. Já até apareceu ali a resposta certa. Mas o que você precisa saber é olhar, isso aqui é o diagrama de fase do iodo, e observar. Primeiro, aqui está o ponto triplo do iodo, tá bom? Aqui é a linha que pode de fusão, né? Aqui está o sólido, aqui está um líquido. E aqui é a linha de vaporização, líquido, vapor. E aqui já é o gás. Para cá, depois dessa linha, já é o gás. Então, olha só. Ele quer que você analise as alternativas para ver qual é a resposta correta. Então, vamos lá. Alternativa A 200 graus Celsius e a pressão de 1 atm, o iodo se encontra no estado sólido. Então, ó, bem aqui, 200 graus Celsius. O valor máximo que aparece aqui é de 184. Ó, a 184 é o ponto... 184 é o ponto de ebulição a 1 atm, porque ó, 1 atm está tocando a curva que divide o sólido com o vapor. Então, qualquer temperatura maior que 184, ele não vai estar no estado sólido, ele vai estar no estado de vapor, porque 184 é a temperatura de ebulição.
Então, se tiver uma temperatura maior, como 200, ele vai estar no estado de vapor. Tranquilo? Então, a resposta A não pode ser. Alternativa A. Letra B. Não é possível obter um iodo sob a pressão de 0,9 atm, aproximadamente a pressão atmosférica de São Paulo. Aqui, ó. Um atm, a gente observa que em um atm está aqui a divisão de sólido e líquido. Então, aqui está aqui um atm. Se eu abaixar um pouquinho, 0,9, por exemplo, aqui, eu observo que a pressão de 0,9 atm ainda é possível obter no estado líquido, que é essa região bem aqui, tá? Porque se eu tiver 0,9 atm, eu vou ter um valor mais ou menos por aqui e vai ter uma temperatura correspondente aqui. Então, sim, dá para mim observar que é possível ter no estado líquido. Tranquilo? Então, a alternativa está errada. Letra C. A 150 graus Celsius e uma pressão de 0,2 atm, o iodo se encontra no estado gasoso. Então, ó, 150, 1,2 atm é um pouco maior do que 1 atm, vamos supor que esteja bem por aqui assim, e 150 graus Celsius. Então, ó, já observo aqui que no 180 ele está tocando. Então, 150 tem que estar por aqui assim, vamos pôr aqui. Então, eu teria uma temperatura mais ou menos por aqui e por aqui. Primeiro, que para estar no estado gasoso, tem que estar numa temperatura de 184 graus Celsius. A essa temperatura de 150, ele ainda não atingiu a temperatura de fusão. Se bem que aqui a pressão é de 0,12 atm, mas mesmo assim, ó, como eu vi, se eu aumentar um pouco a pressão, ainda assim ele ainda não vai ter atingido o estado de vapor. Então essa alternativa também está errada. Letra D. A temperatura de fusão de iodo sob a pressão de 1 atm é 113,8 graus Celsius. Então, ó, temperatura de fusão é quando ele toca essa linha aqui, que separa o líquido, o sólido do líquido. Então, tá aqui, ó, 1 atm tocando a linha, dá uma temperatura de 113,8. Exatamente isso. 113,8 a uma pressão de 1 atm. Essa é a temperatura de fusão. Resposta correta, letra D. Próxima questão de aplicação. A figura abaixo mostra o diagrama de fase da água em que S e LV representam sólido, líquido e vapor, respectivamente. Pela análise do diagrama, é incorreto afirmar. Agora ele quer saber o incorreto. Então, letra A. Ao longo da curva S e L, coexistem a fase sólida e líquida. Então, ó, se aqui é a região sólida e aqui é a líquida, ao longo dessa curva coexistem sim sólido e líquido, porque aqui essa linha é a linha de fusão. Então, nessa linha podem existir sólido e líquido perfeitamente. Letra B. O ponto de ebulição normal da água é de 373,15 Kelvin a 1 atm. Então, ó, a ponto de ebulição 1 atm, tocou o eixo de ebulição, que é a linha que separa o líquido do vapor. Isso corresponde a uma temperatura de 373,5 Kelvin. Isso está certo. Logo, não pode ser a correta porque ele está querendo saber a afirmativa incorreta. Letra C. Os três estados, sólido, líquido e vapor, coexistem no ponto X. Está aqui o ponto X, ó. Bom, negativo. Os três estados coexistem no ponto triplo, que é esse ponto que une as três curvas. Então, essa afirmativa está errada. Ó, ponto X aqui, ponto triplo de coexistência é esse. Se ela está errada, ela é a correta, porque ele quer saber a que é incorreta, tá bom? Então, a alternativa correta, letra C. Próximo exercício de aplicação. A questão diz assim: observe o diagrama de fase simplificado da água e assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. A fase de vapor
jamais estará em equilíbrio com a fase sólida. Errado. Olha só, equilíbrio seria a coexistência dos dois. Eu tenho o sólido e tenho o vapor. Olha essa linha que separa o vapor e o sólido. Eles podem sim coexistir, eles podem sim estar em equilíbrio. Afirmativa número 2. A água não sofre um fenômeno de sublimação. Errado também. O que é a sublimação? É a passagem do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Então tenho aqui essa linha que separa o sólido do vapor e eu posso sim passar do líquido, aliás, do sólido para o vapor facilmente. Apenas se eu, por exemplo, eu variar a pressão, eu consigo fazer isso. Letra C. O ponto triplo da água é o ponto em que coexistem em equilíbrio o líquido, o sólido e o vapor. Correto. O ponto triplo, que é esse bem aqui, é o ponto em que podem existir em equilíbrio os 3 estados físicos da água. Beleza? Eu espero que tenha ajudado você. Essa aula de hoje é muito mais de análise. Você percebeu que a gente não fez nenhuma conta. É simplesmente você analisar a curva de aquecimento e analisar o diagrama de fase das substâncias. Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar que eu estou pronto a ajudar você. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e um beijo no coração.